Irmão, nós vamos dar a primeira palavra, depois o coro canta, depois vamos celebrar a ceia, não é isso? Muito bem. Vamos abrir a Bíblia agora no livro de Apocalipse. Vamos ler o verso 1, depois nós vamos para o capítulo 22. Apocalipse 1. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem. Vamos então para a leitura do verso 1 deste capítulo 1 do Apocalipse. Nós estudamos durante estes últimos meses o livro do Apocalipse. Estudamos todo o livro, capítulo por capítulo. E então, de manhã, Valdemir já deu o capítulo 22, mas eu vou continuar a ler este capítulo, a mensagem será em Apocalipse, como uma conclusão final deste livro precioso. O apóstolo João, por revelação de Jesus, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Bem, na sua primeira vinda, que foi a primeira revelação do Filho sobre a terra, Jesus veio em cumprimento da promessa do Pai. Nesta sua vinda, ele se fez homem, entrou na história pelo nascimento, como todos os homens entram. E nós podemos seguir Jesus desde o seu nascimento até a sua morte e ascensão pela palavra de Deus. Então, o Jesus que nós conhecemos é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nasceu da Virgem Maria por poder e obra do Espírito Santo. Viveu entre nós 33 anos. Finalmente, ele foi crucificado. Diz João que isso, diz o apóstolo Pedro, que isto aconteceu de acordo com a presciência de Deus. Significa que a morte de Jesus Cristo não foi um fato aleatório, que ele foi programado desde os tempos eternos. Foi Deus mesmo quem programou a morte do seu Filho ali na cruz para a nossa redenção. Então, o Jesus que nós conhecemos foi o Jesus que recebeu todo o poder quando assunto aos céus, assentou-se à destra de Deus. Mas este Cristo que nós conhecemos foi humilhado. Nós lemos sobre eles em Isaías, sobre a promessa da vinda dele, da sua morte, está no capítulo 53 de Isaías. Abram lá para vocês verem a visão que nós temos do Messias ou do Cordeiro. Primeiro, ele entrou na história como servo sofredor. Está em Isaías 53. E nesse texto de Isaías 53, nós lemos: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho,
mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua vida como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi cortado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Onde vimos isso? Na cruz. Esta é a visão de Isaías da cruz. E a cruz foi o lugar da nossa remissão. Ali ele levou as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós o vimos humilhado, sacrificado, ferido pelas nossas transgressões. E nós, através dos escritores da palavra de Deus, vimos também que ele deu a sua vida ali na cruz, mas depois do terceiro dia, a vida lhe foi restituída pelo poder do Espírito na ressurreição. E depois de ressurreto, andou entre nós por 40 dias e foi assunto aos céus. E é isso que nós conhecemos de Cristo. Mas agora, na visão apocalíptica, nós temos algo diferente. Agora, no Apocalipse, Deus permite que o Cordeiro mostre a João algo diferente. Ele é visto agora de uma forma diferente. Ele veio na primeira vinda, foi aniquilado, mas na segunda vinda ele será exaltado. E é uma visão do Cristo exaltado, do Cristo vitorioso, do Cristo conquistador, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Esta é a visão que nós temos dele. E agora, no capítulo 22 é que nós vamos ler. Abram as suas Bíblias no capítulo 22. Do verso 8 em diante, o apóstolo João diz: não dá. Vamos lá, para o capítulo 22 de Apocalipse. Melhorou, mas precisou cair. Então diz o Senhor: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, não me adore. Eu sou conservo teu, João.
dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para atribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pela porta. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá o testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, quer dizer, vem, Senhor Jesus. E a bênção final: a graça do Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Amém. Aqui Jesus está falando finalmente de quem Ele é. Ele se coloca dentro da dimensão da eternidade na qual Ele sempre viveu. Da eternidade a qual era a sua experiência. Ele é o Filho eterno de Deus. Mas para descrevê-lo nesta situação, ele fala a João: olha, João, eu revelei tudo isso a você. E João diz: eu ouvi tudo, vi tudo o que ele quis me revelar a respeito do futuro que nós temos para frente. E aqui há uma proibição de selar o livro, isto é, não cele, porque logo estas coisas vão acontecer, e é logo mesmo. Porque 2000 anos para Deus é logo. Por quê? Porque Deus, Ele está além do tempo. A temporalidade se conta para Ele quando Ele trata conosco que vivemos dentro do contexto do tempo. Mas para Deus tudo é um eterno agora. Ele não precisa ver a coisa acontecer com você para saber que vai acontecer o que aconteceu. Porque Ele sabe todas as coisas. Todos os atributos foram-lhe devolvidos na sua glorificação. Agora Ele é eterno, Ele é todo suficiente, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, onipresente, sabe todas as coisas. Mas agora Ele vai se descrever para João. E Ele diz: João,
eis que venho sem demora. E comigo, João, está o galardão que tenho para distribuir a cada um segundo as suas obras. Vocês se lembram que hoje de manhã eu falei sobre galardão? Irmãos, crente não terá julgamento condenatório ou libertário. O crente não vai ser julgado assim. O crente diz, já está julgado. Mas o crente passará pelo exame das boas obras, daquilo que ele fez com o que Cristo fez por ele. Paulo diz, irmãos, eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, é que avançando para frente, eu corro com a mão estendida para alcançar aquilo para o que Cristo me alcançou, para o que Cristo me salvou, na sua salvação, na minha salvação, na nossa salvação, naquela salvação que vem de Deus. Há um plano que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Deus o salvou para usar a sua vida para a sua glória, para o seu louvor. E o crente sábio, o crente redimido sabe que há um propósito para ele. Agora, se ele vai realizar esse propósito ou não, é um problema dele. Mas por não realizá-lo, ele vai ser julgado. Todos nós teremos a avaliação das nossas obras. Porque em Cristo, irmãos, que é a nossa salvação e o fundamento, nós somos chamados como crentes para que sobre este fundamento construamos, edifiquemos. Como nós vamos edificar sobre este fundamento? Nós vamos edificar sobre ele operando segundo Jesus operou aqui na terra. E aí o Evangelho de Jesus vem e nos diz, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Sabem, irmãos, para que estes homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tantos crentes reclamam comigo, pastor, a minha repartição é um inferno. Pois bem, você está no mundo que é um inferno para transformar este mundo em céu. E não importa a profundidade, a intensidade das provas que você tem, não fuja delas. Eu custei entender isso. Deus tem nos chamado, irmãos, para sermos bênção, mas nós somos humanos e nós temos um problema muito sério, é que nós nos acostumamos muito a assimilar as coisas do mundo, os favores do mundo, as benesses do mundo, as riquezas do mundo, as ofertas do mundo, as oferendas de carnalidade do mundo. Nós estamos aí muito atrelados a isso e corremos o perigo de, nesta era de materialismo na qual vivemos, que é o século 21, entrarmos numa vida cristã materialista e que vai buscar significado em coisas, por exemplo, em ter coisas. Quanto mais luxuoso, mais caro o carro, melhor, porque vai revelar a minha personalidade, aquilo que eu sou, a riqueza que eu tenho. Nós queremos muito mais do que precisamos, e este é o problema. É que aí, irmãos, em detrimento do reino, nós nos comprometemos com o mundo. Nós entramos em aliança com o mundo e começamos a gostar das coisas do mundo. Começamos a imitar os filhos do mundo. O nosso perigo é este. Se nós não tivermos uma visão exata do chamamento, da nossa vocação em Deus, nós vamos ser um problema. Agora, atenção, eu não estou dizendo para você que você vá ali na loja e compra as piores coisas. Não estou dizendo isso, não.
Eu não estou dizendo que você vá lá e compre o carro mais apertado, para você aprender a andar apertado. Não estou dizendo isso. Deus nos dá o direito de ter coisas melhores. Mas, irmãos, ser administrado pelo material, por uma perspectiva simplesmente humanista, tornar-nos o centro, nós somos o centro, Vilaça da Silva é o centro. Errado. Porque eu não sou chamado para ser o centro, eu sou chamado para abençoar. Esse é o chamamento que eu tenho, e é o chamamento que eu tenho certeza que você tem. Agora, o que nós precisamos fazer é ter uma visão de quem é que nós servimos. Agora vejam bem, Jesus chega para João e diz para ele assim: João, eu sou o Alfa e o Ômega. O que é isto? Qual o significado de ser A ou Z? Vocês sabem que Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Quer dizer, quando ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou todo o alfabeto que vocês usam. Para que vale o alfabeto? O alfabeto é instrumento de comunicação. Com o alfabeto, nós podemos fazer uma infinitude de arranjos em termos de palavra. Nós podemos nos comunicar, nós podemos abençoar, podemos ser abençoados. O alfabeto é tudo que nós temos para nos garantir uma vida de relacionamentos. E Jesus chega e diz assim: pois eu sou tudo o que o alfabeto é. Eu sou tudo de que vocês precisam de fato para viver uma vida de plenitude. Você, através de mim, de A a Z, tem toda a oportunidade de realizar todo o meu propósito na terra. Eu garanto isso para vocês. Eu sou aquele em quem vocês vão encontrar a plenitude de vocês, em quem vocês vão encontrar todo o significado de vida para vocês. E aí, irmãos, é que as coisas tomam significado para nós, até que você entenda o verdadeiro propósito da vida que há em Cristo. Você vai aprender a administrar as coisas com grandeza. Você vai poder partilhar coisas com os outros. As coisas não vão dominar você. A matéria não vai dominar você, porque você tem alguém que é tudo para você, que vai satisfazê-lo plenamente. Aí nós cantamos: Cristo satisfaz, Cristo satisfaz, satisfaz completamente. Será que isto é verdade para nós? Está sendo verdade. Se Cristo nos satisfizesse completamente, nós viveríamos para a sua glória. Não iríamos ser inventivos. Nós iríamos ter um critério de excelência para administrar o nosso tempo. O meu tempo não pode ser jogado fora, porque há algo de excelência que eu devo fazer. Alunos cristãos seriam os melhores, as melhores notas, os melhores mesmo da escola. Não ia perder tempo, não ia ficar diante do quadradinho do capeta vendo as coisas ali, vendo tudo que destrói a sua vida, ensinando a sensualidade, materialismo, ensinando a respeito de coisas. Nós iríamos viver vida de plenitude. Se nós estivéssemos profundamente satisfeitos com Cristo, não iríamos sair correndo atrás de coisas. Irmãos, a vida de muita gente consiste em coisas. Há uma necessidade, parece... Olha, eu tive que lutar contra isso. Eu nunca vi um cara tão complexado quanto eu. Quando, até meus 20 anos, eu tinha um complexo de inferioridade acima de tudo mais. Eu tinha complexo por causa do cabelo, achava meu cabelo feio, mas ele é lindo. Ah, não é? Fala.
Eu tinha complexo por causa da roupa que eu usava a roupa dos outros. No sapato, o colega meu calçava menos do que calçava 39, eu calçava 40. Mas como eu precisava de um sapato, eu calçava 39 e os dedos ficavam assim, ó. Andava com o pé, batia o pé reto no chão para não doer. Eu não vergava o sapato. Então eu tinha complexo demais. Tão complexado, um dia chegou uma menina perto de mim e disse: Vilaça, sou apaixonado por você. Eu disse: que apaixonado o quê? Você nem sabe quem sou eu, como é que é apaixonado por mim? Você me conhece? Não. Então isso é besteira sua. Para com isso, que eu não tenho tempo para você. Olha que grosso que eu era, Sérgio. Eu despachava... Olha, e isso foi um problema para a minha vida. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sou rápido. Irmão Abner, muito rápido. Sou rápido para dar respostas. A minha esposa que o diga, mas sou rápido. Sou inventivo nas respostas. Mas aí, quando a gente tem como modelo Cristo, a gente tem que tratar da vida, gente. Então eu sou o alfa e o ômega. Aí diz: eu sou o princípio e o fim. Você me encontra no princípio, mas fique firme, porque lá no final eu estarei. Eu sou o Senhor do princípio, do fim. Eu estive com você no princípio? Conte comigo. Perguntaram a Billy Graham uma vez assim: o senhor tem problema com o fim do mundo? Ele disse: não tenho não. Mas por quê? Porque quem vai administrar o fim do mundo é Cristo. E eu sei de uma coisa: Ele é o meu Salvador, e Ele estará lá quando eu chegar lá. Eu vou encontrá-lo lá no fim. Eu tenho um encontro com Ele. Ele é o princípio e é o fim. Você não vai perdê-lo no meio, não, porque Ele é tudo o que está entre o espaço do fim, do princípio e do fim. Ele enche tudo. Isso quer dizer que Ele enche tudo. Não tem nada a ver. Agora, queridos, há uma coisa. Se Ele é tudo isso, Ele diz uma coisa aqui. Quando Ele termina de dizer: eu sou o último, o princípio e o fim, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pela porta. O que importa em todo esse processo do nosso relacionamento com Deus é se nós lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque a lavagem das vestiduras no sangue do Cordeiro que é a solução daquele que é o problema crucial da nossa vida. É a solução do problema do pecado. Cristo, o sangue de Jesus, diz a palavra, nos purifica de todo. Não é de alguns, não. Pecado mortal. Quais são os pecados mortais? Você sabe? Na Igreja Católica, na teologia católica, há 7 pecados capitais. Esses são os pecados mortais. E esses pecados diz que só Deus pode perdoar. Os demais, o Padre pode perdoar. Mas os pecados mortais é do Papa para cima. Certo? Adultério, assassinato, não ir à igreja nos domingos certos é pecado mortal. Vocês acham que é? Causa morte. Tem muita gente morrendo porque abandonou a igreja. E morre mesmo. E eu nem vou dizer aleluia, porque eu não quero a sua morte. Homicídio, adultério, quebra do 7º mandamento que nós chamamos, né? Todos esses são pecados mortais. Mas e os outros pecados? Eu quero saber de vocês, há algum pecado que não seja tão sério
Vocês conhecem algum? Todo pecado é sério, porque todo pecado, quando permanece em nós, as suas raízes nos separa de Deus. Não pensa que o pecado que você comete, diz para o seu marido, você não presta, é um pecadinho sem importância. É importante. Todo pecado separa de Deus. Mas o sangue de Jesus faz o quê? De todo pecado. Pastor, o problema do pecado na minha vida está resolvido. Aí eu perguntei para a pessoa que falava isso comigo: seu Silvino, por que está resolvido? Porque Jesus já morreu por mim, está tudo resolvido. Eu digo, continue com a sua cachaçinha, com o seu vício, com as suas mentiras, porque eu sou muito mentiroso, para ver onde o senhor vai parar. O sangue funciona quando você confessa e tem disposição de resolver esse problema e não volta a fazer a mesma coisa. Mas salário de pecado sempre é uma coisa. Qual é o salário do pecado? A morte. E quando a Bíblia está falando de morte, não é só física, não. Pode ser morte eterna. Então, irmãos, Jesus é suficiente. Mas ele tem uma coisa aqui interessante. Há uma vozinha que está sempre funcionando. É a voz do Espírito e da igreja. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Esta é a função da igreja. Por isso que eu estou fazendo apelo para vocês. Por isso que eu estou dizendo isso para vocês. Hoje a igreja está dizendo, vem. Mas o Espírito, enquanto eu estou falando, está dizendo aí no seu coração, vem, sai dessa, entra na melhor. Amém? Muito bem. Agora nós vamos ouvir o coro da igreja.